3, versículo de 1 a 7. Por favor, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Que o Senhor abençoe o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, falar de família nesse tempo não é muito fácil. Especialmente em um ambiente cultural que nós estamos inseridos, falar a respeito dos princípios de Deus para a família é algo que soa um tanto quanto fanatismo religioso. Sempre, então, é muito difícil trazer princípios da palavra de Deus nesse tempo em que nós vivemos. Mas, se nós somos cristãos, se nós verdadeiramente queremos agradar ao nosso Deus com a nossa vida, com o nosso casamento, precisamos observar e praticar a palavra de Deus, praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus irmãos, devemos compreender que há princípios da palavra de Deus que extrapolam o tempo no qual eles foram escritos e servem como norte, servem como parâmetro, servem como princípios do Senhor para a nossa vida. E esse texto não é um texto diferente. Apóstolo Pedro, quando escreve esta carta, apóstolo Pedro está em Roma, muito provavelmente próximo do ano 64 depois de Cristo, que é um ano importante na história, porque foi nesse ano que iniciou a perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Pedro então estava em Roma e certamente sentiu que a animosidade do Império contra a igreja estava aumentando e, portanto, ele escreveu uma carta para ensinar a igreja, as igrejas locais que já estavam espalhadas em muitos lugares, para saber viver uma vida em todas as áreas, para agradar a Deus, mesmo diante do sofrimento e da dor. Isso é interessante, isso é importante, porque nós devemos buscar viver para agradar a Deus em toda e qualquer circunstância da vida. Pedro, então, vai ensinar às igrejas que os crentes devem viver no mundo, entendendo que Deus é Pai, mas esse que nós chamamos de Pai também é juiz e julgará todas as nossas obras. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vemos também no capítulo 1 que Pedro vai ensinar os cristãos como devem viver em sociedade. Pedro ainda vai mostrar como os cristãos precisam se comportar diante do Estado/governo, como deve ser o nosso comportamento diante do Estado, diante daqueles que têm autoridade. Pedro ainda vai nos ensinar como os cristãos devem se relacionar com seus senhores/patrões. Isso está no capítulo 2. Pedro também ensina como nós devemos viver como igreja. E por último, Pedro nos ensina como os cristãos devem viver em família. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 a 7.
Importante aqui, meus irmãos, é que quando falamos que Pedro que escreveu, ou quando estamos usando uma carta de Paulo e falamos que foi Paulo que escreveu, nós não podemos encarar e receber essas palavras como se fosse uma opinião do apóstolo Pedro em determinado assunto, para orientar os cristãos em determinado tempo ou determinada circunstância. O que nós compreendemos é que Deus inspirou os seus apóstolos, como também inspirou os profetas do Antigo Testamento para escrever a revelação. Se partimos do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, então aquilo que está escrito aqui é a revelação de Deus para as nossas vidas. Isso é importante a gente compreender, para que a gente não receba as palavras como uma mera opinião, mas que nós recebamos como verdade de Deus para as nossas vidas. Muito bem, eu quero, antes de entrar no texto, fazer algumas explicações. A primeira, iremos tentar aplicar as verdades desse texto para todos os cristãos, seja ele casado ou não, pois todos nós exercemos algum papel na família, mesmo não sendo casado. Então não fique pensando assim, essa mensagem é só para casados. Não, essa mensagem é para todo o crente. Muito bem. A segunda coisa, não iremos aplicar o texto de forma compartimentada. Como o texto vem aqui exposto, ele primeiro fala das mulheres, depois fala dos homens. Primeiro ele fala das esposas, depois ele fala dos maridos. Nós não iremos lidar com o texto dessa forma. Nós vamos ver que o texto tem aplicações tanto para a vida da esposa, quanto para a vida do marido, quanto para a vida de todo cristão. Então nós não iremos trabalhar com o texto de forma compartimentada. Até porque a estrutura do texto nos faz compreender que aquilo que está sendo orientado para a mulher precisa ser praticado pelo homem. E o termo de conexão é o termo do mesmo modo. Então, do mesmo modo que a palavra está orientando as mulheres, do mesmo modo, os homens também têm que cumprir com isso. Ok? Então, a estrutura do texto, ela é importante para a gente perceber que nós só iremos praticar as verdades escritas aqui nesse texto se nós compreendermos que, em primeiro lugar, nós devemos fazer isso por causa do Senhor. Por causa do Senhor. O texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 13, diz assim: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Ele diz, por causa do Senhor, sujeite-se à autoridade. Depois, no verso 18, ele vai dizer, escravos, sujeitem-se aos seus senhores. E aí, no capítulo 3, verso 1, ele diz, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. No verso 7, ele vai dizer, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio das suas mulheres e tratem-nas com honra. O que o texto está fazendo aqui? Ele está dizendo, por causa do Senhor, nós devemos nos submeter às autoridades. Por causa do Senhor, os escravos deveriam se submeter aos seus senhores. Por causa do Senhor, as mulheres precisavam ser sujeitas a seus maridos. E por causa do Senhor, os homens deveriam lidar com as mulheres com sabedoria e com honra. Então, tudo aquilo que o texto vai mostrar é por causa do Senhor. Esse é o primeiro ponto a destacar. Se nós não compreendermos que aquilo que a Bíblia pede para nós é por causa de Deus, nós não teremos motivação correta para praticar a palavra de Deus. Muitos dos problemas que nós enfrentamos no casamento é porque nós já perdemos a motivação de fazer o certo. Porque nós olhamos para o outro muitas vezes. E o outro, muitas vezes, na nossa avaliação, não é merecedor ou merecedora do nosso esforço em fazer o certo. Mas o texto quer nos dar uma outra motivação. Ele quer mostrar que praticar a palavra de Deus também no casamento, na vida conjugal, é por causa do
Senhor. Esse é o primeiro ponto. É por causa do Senhor. E o que o Senhor fez por nós? Nós vimos na ceia. Ele se entregou em nosso favor. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele derramou seu sangue para nos salvar. Pedro vai mostrar no capítulo 2, versos 21 e 25, na perícope anterior ao capítulo 3, ele vai apontar para Cristo, vai mostrar o que Cristo fez. Ele diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os meus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Muito bem, Pedro então mostra aquilo que o Senhor fez por nós. E o que Deus espera que nós façamos em resposta a isso? Em primeiro lugar, à luz desse texto, Deus espera que nós sejamos submissos. Por causa do Senhor, sejamos submissos. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o verso 1 vai dizer: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se a cada um a seu marido. Mas no verso 7 ele vai dizer: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra. O texto está mostrando que há uma atitude da mulher para o marido e do marido para a mulher, e os dois precisam entender os seus papéis aqui. Quando o texto diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, sujeitar ao seu marido, o que significa isso? Significa dizer que a mulher precisa permitir que o homem lidere. A mulher precisa reconhecer que a liderança da casa, do casamento e da família pertence ao homem. Mas, ao mesmo tempo, o marido precisa reconhecer a importância da esposa e dar a ela o valor devido no trato, no convívio e nas decisões. A mulher se submete ao marido por causa do Senhor e o marido reverencia a mulher por causa do Senhor. No padrão divino estabelecido aqui nesse texto, nós não temos um casamento disfuncional, onde mulher se submete ao marido e o marido é um carrasco. Ou onde o marido trata a mulher com honra e respeito e a mulher desvaloriza o homem e sua liderança. Não. Aqui no padrão bíblico, o que nós temos é um casamento harmonioso, onde a mulher reconhece que cabe ao homem o papel da liderança do lar e o homem reconhece que cabe a ele respeitar, reverenciar a mulher no convívio e nas suas decisões. O que a gente aprende aqui então, meus irmãos? Que homem e mulher precisam entender os seus papéis e buscar realizá-lo para viver um casamento harmonioso. Uma aplicação importante aqui. O casamento não é uma união apenas que divide o mesmo teto. Há muito casamento em que as pessoas apenas dividem o mesmo teto. Mas o casamento é uma união que divide a vida. Dentro da família cristã não pode existir vida individualizada, e sim vida compartilhada. Devemos compartilhar sonhos, planos, desejos, sentimentos, afetos, finanças e etc. Tudo na vida conjugal precisa ser compartilhado. Não existe a minha vida e a sua vida. Existe apenas a vida conjugal. O que nós precisamos entender é que dentro do casamento, dentro desse padrão de um casamento cristão, não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro.
Não existe a minha vida e a sua vida. Não existe os meus sonhos e os seus sonhos. Não existe o que eu quero e o que vocês querem. O que o marido quer e o que a esposa quer. Não existe isso. Se existir assim, isso não é um casamento cristão. E por que não é um casamento cristão? Porque, na verdade, as pessoas estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas não estão comungando de uma mesma vida. E a ideia cristã é que o casamento o marido deixa pai e mãe e une-se à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Então é uma só vida. Perceba? Falar sobre essas coisas num tempo que nós estamos vivendo é muito difícil. Porque há muitos modelos e padrões que são ensinados para a família e demonstrados como algo que vai trazer felicidade para as pessoas. Mas para pensar um pouco. Nenhum modelo ou proposta que leva você a ter uma vida individual vai fazer com que você viva o casamento na sua plenitude. Nenhuma proposta que faz você achar que sua vida você caminha sozinha ou sozinho, que você pode ser dependente, ou melhor, independente um do outro, é algo que faz com que você viva plenamente o sentido de um casamento. E casamento é comungar de uma única vida. Pode ser qualquer coisa, mas não é casamento. Esse é o padrão de Deus para nós. Quando a gente diz que é padrão, nós precisamos entender que esse é o alvo a ser alcançado. Isso não significa que nós estamos nesse patamar, mas nós devemos desejar, alcançar e ter uma família onde nós comungamos de uma única vida. Muito bem. O texto vai mostrar para nós ainda que por causa do Senhor faremos a nossa parte independente do outro. Parte B do verso 1 ao verso 2 diz assim: a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O texto está dizendo que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. E aqui não é, meus irmãos, aquela ideia que muitos têm de que o evangelho pode ser pregado apenas com comportamento. E, se possível, fale. Quem já ouviu falar sobre isso e frases sendo ditas sobre isso? Isso é uma mentira. Isso não é realidade. O nosso comportamento não tem poder de mudar o coração de ninguém, porque a obra de regeneração só acontece pelo poder do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus ao nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Portanto, o Evangelho precisa ser comunicado, o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser ensinado. O ponto aqui, então, não é esse. Alguns acreditam que aqui o texto está se referindo a uma esposa cristã que está casada com um homem não cristão. E é possível isso dentro do contexto. Naquele tempo, a fé cristã era uma fé muito nova. A gente está falando aqui no 1º século do cristianismo. E muitas pessoas se converteram ao cristianismo e já eram casadas. E às vezes a esposa se convertia e o marido não se convertia. O marido se convertia e a esposa não se convertia. Então é possível que seja isso, mas não necessariamente isso se aplica apenas a um casamento misto. Também pode se aplicar a um casamento disfuncional. E acredito até que seja essa a situação do texto. E que é um casamento disfuncional? É um casamento onde apenas uma parte busca fazer, busca obedecer, busca lutar pelo casamento, busca agradar a Deus no casamento. E outra parte não está vivendo
o casamento como deveria viver. São cristãos. Quantos casamentos a gente conhece isso? São cristãos, já confessaram a Cristo, são membros de uma única igreja, mas vivem um casamento infeliz, porque uma parte quer viver para agradar a Deus, quer cumprir com o seu papel, mas a outra parte não quer fazer não quer fazer a vontade de Deus, não quer buscar a vontade de Deus, não quer realizar o casamento de acordo com a vontade do Senhor. E meus irmãos, que tristeza é um casamento cristão quando apenas uma parte tenta viver para o Senhor. Que tristeza é um casamento cristão quando apenas uma parte quer agradar ao Senhor. Que tristeza é quando apenas a esposa ora, quando apenas a esposa busca, quando apenas a esposa serve a Deus, quando apenas a esposa quer vir à igreja, quando apenas a esposa quer ensinar a Bíblia para os filhos. Que tristeza é quando não há um marido que acompanha a esposa. Que tristeza é quando apenas o marido quer servir a Deus, quando apenas o marido quer agradar ao Senhor, quando apenas o marido quer viver uma vida de oração, quando apenas o marido quer ensinar os filhos a palavra de Deus. Que tristeza é quando apenas uma parte quer realizar a sua função para a glória do Senhor. O que fazer quando isso acontece? Devemos fazer a nossa parte, independente do outro. Nossa postura precisa ser honesta e respeitosa. O que fazer diante disso? Devemos buscar fazer, realizar a nossa parte, independente do outro. E por quê? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. A nossa motivação é o Senhor. Então, uma aplicação importante aqui. Certamente viver um casamento onde apenas uma parte busca cumprir o seu papel no casamento é de muito sofrimento, mas não ganharemos o cônjuge na força do argumento ou na imposição da vontade. O que precisamos fazer é cumprir a nossa parte por causa do Senhor e orar para que Ele transforme o nosso cônjuge. O que nós devemos fazer então? Entender que não é na força do argumento, nem na imposição da vontade que nós vamos mudar o coração do cônjuge. O que nós devemos fazer, primeiro, é fazer a nossa parte. Buscar ao Senhor, porque Ele tem o poder de transformar os corações. Nós não podemos desistir disso. Nós não podemos desistir um do outro. Quantos e quantos testemunhos nós já ouvimos assim, que a esposa orou pelo marido anos e anos e anos, e ele se converteu. E ele se transformou no melhor marido que ela podia ter. Quantos testemunhos nós já ouvimos que o marido orou pela esposa anos e anos, e os olhos dela se abriu, ela se converteu a Cristo, e ela passou a ser a melhor esposa que poderia ser. Quantas e quantas vezes já escutamos testemunhos de pais que oraram e oraram muitos anos pela conversão dos seus filhos, e seus filhos se voltaram para Deus. Quantos e quantos testemunhos já ouvimos de filhos que se converteram e oraram pela conversão de seus pais, e o Senhor então agiu em seus corações. Isso nos ensina que nós devemos fazer a nossa parte, independente do outro, por causa do Senhor. Qual é a motivação? O Senhor. Quando o casamento entra num desgaste, quando há muito sofrimento, tristeza, briga, coração amargurado, quando há muita coisa ainda do passado, muitos erros que não se apaga, que não se esquece, é difícil nós buscarmos fazer a nossa parte. Como é que a gente vai conseguir? Entendendo que o Senhor deseja que façamos isso. Qual é a motivação? Olhar para Cristo. Vocês acham que foi fácil? Cristo morrer na cruz por nós? A Bíblia diz que quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice.
mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Cristo foi humilhado na cruz. Cristo sofreu demais para que eu e você hoje pudéssemos dizer que somos cristãos. Qual é a motivação que nós temos para lutar pelo nosso casamento? É olhar para Cristo. Ele sofreu por nós. E a pergunta é: será que você não está disposto a sofrer em resposta à graça divina? Será que você não está disposto a abrir mão de si mesmo para lutar pelo seu casamento, para que o teu casamento glorifique a Deus? Cristo abriu mão do seu ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz que ele abriu mão do seu ser igual a Deus para vir ao mundo em forma humana. Olha a humilhação de Cristo. A Bíblia diz que o justo foi condenado no lugar do injusto. Será que o nosso sofrimento é comparável ao sofrimento de Cristo para nos salvar? Em resposta dessa graça, o que nós devemos fazer? Esse texto diz que nós devemos lutar para fazer a nossa parte, independente do outro. Muito bem, vamos continuar e vamos ver, meus irmãos, que essa verdade, ela se aplica também para qualquer pessoa da família. Devemos fazer a nossa parte para que o Senhor com uma conduta honesta e respeitosa, mesmo, por exemplo, que os nossos pais não sejam cristãos, mesmo que os nossos filhos não sejam cristãos. Não poderemos abrir mão de nossas responsabilidades por causa do outro, mas devemos lembrar que fazemos o que fazemos para o Senhor. Devemos lembrar que assim como nós não desistimos de um filho rebelde, nós não podemos desistir de uma esposa que não tem compromisso com Deus. Assim como nós não desistimos de um filho rebelde, nós não podemos desistir de um marido que não tem compromisso com Deus. Porque no final das contas, o que ele faz e o que a criança faz, o que o filho faz, é a mesma coisa. Se chama rebeldia contra Deus. É a mesma coisa. Portanto, nós devemos buscar fazer a nossa parte. Mas em terceiro lugar, por causa do Senhor, cultivaremos uma beleza interior. Por causa do Senhor, cultivaremos uma beleza interior. O verso 3 a 6 diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Meus irmãos, importante aqui no texto. O texto não diz que não devemos nos vestir bem. O texto não diz que nós não devemos ser apresentável. O texto não diz que nós não devemos buscar a beleza de nossa aparência. O texto não diz nada disso. Podemos sim nos vestir bem, buscar ser bonitos, buscar estar bem aparentável. O grande problema é que quando esta busca por beleza externa se torna o único objetivo da nossa vida, o grande problema é quando a busca pela beleza externa nos define. O que precisamos entender é que a beleza externa não pode nos definir. Sabe aquela coisa assim? Como é que é seu marido? Ah, ele é bonito. Como é que é sua esposa?
Ah, ela é bonita. O que mais? O que define alguém? Não pode ser a sua aparência. Embora vivamos num mundo de aparências, o que define alguém precisa ser a sua pessoa interior. Claro que nós devemos nos vestir bem. É claro que nós devemos estar cheirosos, bonitos uns para os outros. Isso tanto para mulher quanto para homem, viu? O homem precisa também cuidar da sua aparência. A mulher precisa cuidar da sua aparência. O grande ponto é: você acha que a beleza sustenta um casamento? Esse é o ponto do texto. Você acha que sinceramente a aparência sustenta um casamento? Claro que não. Claro que não. E por que não? Porque em última instância, precisamos lembrar que a beleza externa é passageira. Ela passa. A velhice chega. A maquiagem sai com água. O cabelo pintado precisa ser retocado. E no final das contas, em casa, somos o que somos. E a beleza externa não consegue mascarar o que somos. Portanto, a Bíblia nos orienta a primeiro ser bonito por dentro, a buscar uma beleza interior. E aqui, meus irmãos, como é pobre e triste quando alguém só tem beleza. Como é pobre e triste alguém que só tem uma estampa, só tem uma aparência. Como nós devemos buscar a beleza interior, o homem interior. O homem interior, meus irmãos, precisa ser belo. E como ele pode ser belo? Quando ele for enfeitado com as virtudes de Cristo. Se nele for implantado um silicone chamado Espírito Santo. Se ele sofrer uma lipoaspiração para jogar fora o pecado acumulado como gordura. Mas isso só acontecerá se o padrão que seguimos não são os ídolos humanos, os artistas da TV, os influenciadores digitais, mas se o nosso padrão for Jesus Cristo. Se gastarmos menos tempo com o Instagram e nos dedicarmos mais à oração e à leitura da palavra, certamente, nós embelezaremos nosso eu interior. O que Deus espera de nós é que nós sejamos homens e mulheres de beleza interior. É bom ter aparência, ser bonito? Sim, ok. Devemos buscar, mas isso não é tudo e nem o principal. E aí, jovens, quero dizer para vocês, não escolha alguém para namorar e para casar apenas porque é bonito. É bonito ou bonita. Sabe por quê? A beleza vai embora. A beleza vai embora. A gente fica velho. O rosto fica enrugado. Fica tão machucado, igual maracujá. Sabe? A vida passa. Não olhe só pela beleza externa. Outra coisa importante. Alguém que é bonito por dentro pode se tornar bonito por fora. Mas alguém que é bonito só por fora dificilmente será bonito por dentro. Já viu como é que tem gente que vai envelhecendo e vai ficando mais bonito? Olha a foto de 20 anos atrás. E olha Jesus Cristo, eu era assim. Sabe? Dá até vergonha. Eu olho assim. Esconde esse negócio. Porque a aparência, ela pode melhorar. Mas se nós não cuidarmos da beleza interior, a tendência é ela piorar e ficar cada vez mais feio. Porque o nosso coração é inclinado para o pecado. Nosso coração é inclinado para desobedecer a Deus. Portanto, nós devemos refletir sobre isso.
devemos buscar, então, um espírito dócil e tranquilo. E quando nós entendemos isso, as mulheres e os homens da Bíblia podem servir para nós de modelo para mantermos a nossa fé, a nossa esperança, para praticarmos o bem e não ter medo. É por isso que Pedro, então, traz o exemplo de Sara, para dizer para as mulheres daquele tempo: não olhe para as mulheres do Senado romano, não olhe para a mulher do imperador, não olhe para as mulheres famosas da sociedade, não olhe para as prostitutas cultuais, não olhe para as mulheres do seu contexto, mas olhe para as mulheres bíblicas, porque elas serão referenciais na prática do bem, na manutenção da esperança, em viver uma vida para Deus. Assim também nós, homens, reparou como é que os homens estão sendo moldados pelo mundo? Pela aparência do mundo? Quanto mais o tempo passa, mais afeminados os homens ficam. Não é verdade? Daqui a pouco os homens estão disputando em casa a maquiagem com a esposa. Essa aqui, você comprou para você? Não, meu bem, essa aqui é minha. Daqui a pouco a esposa disse, vai começar a procurar, cadê meu batom? Aí vai ver, está lá na mesa do esposo. Esse é o padrão do mundo, que parece ser belo, mas na verdade o objetivo é apenas enfeiar a criação de Deus. Quanto mais o mundo aparenta ser belo para nós, quanto mais o mundo parece ser o padrão daquilo que somos, menos parecido com Cristo nós nos tornamos. Porque existe uma forma, ou a forma de Cristo, ou a forma do mundo. E Cristo nos transforma por dentro para fora. O mundo só nos transforma para fora. Ah, meus irmãos, como nós devemos refletir sobre essas coisas. Mas por último, vamos ver que o texto mostra que por causa do Senhor, cultivaremos um lar harmonioso e de forma espiritual. O verso 7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O primeiro ponto aqui é que ele diz que os maridos precisam conviver com a sua esposa com sabedoria. E sabedoria aqui não é apenas em questões funcionais. Não é aquela ideia apenas do seguinte, olha, eu cuido das crianças hoje, você cuida amanhã. Hoje eu lavo a louça e você lava amanhã. Essas coisas precisam estar inseridas, mas não é apenas isso. O que o texto está dizendo é que nós devemos ter sabedoria em viver uma vida única. Marido e esposa precisam se conhecer com tanta profundidade ao ponto de fazer com que eles se tornem um time e não adversários. Perceba? Quando o marido conhece as características da esposa, a esposa conhece as características do marido, eles poderão utilizar de sabedoria para fazer com que isso gere um casamento harmonioso para a glória de Deus. Por quê? Quando a gente sabe as virtudes um do outro, a gente vai usar aquilo para o bem comum e bem do casamento. E quando a gente conhece os defeitos, as inclinações e o pecado uns dos outros, nós seremos usados como instrumento de Deus para auxílio, para transformação e para santificação. Portanto, nós devemos buscar sabedoria de Deus para viver uma única vida. Uma única vida chamada casamento. Sabedoria no convívio. E o texto então vai dizer aqui para os homens que os homens devem buscar proteger a família, proteger a esposa. Quando o texto diz,
Tratem-na com honra, como parte mais frágil. O que o texto está dizendo é que cabe ao marido a proteção da esposa, o cuidado dela. Ele deve protegê-la, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente. Cabe a ele carregar o fardo e o peso. O marido precisa se preocupar com a esposa. O marido precisa tratá-la como um vaso mais frágil. Não que a esposa não tenha dignidade, não que a esposa não seja forte, mas não é esse o ponto. O ponto é o marido precisa entender que o seu cuidado, a sua vida, é proteger a sua esposa. Qual é o objetivo final, fim do marido? Viver e entregar a sua vida em amor à sua esposa. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Paulo vai dizer isso em Efésios. Assim como Cristo entregou sua vida por sua noiva, assim o marido precisa entregar sua vida por sua esposa. O marido precisa cuidar e proteger da esposa. E como é que isso acontece? Quando ele alivia o fardo, quando ele se preocupa com as emoções dela, com o seu descanso, como é que ela está, como é que está a vida espiritual dela. E se preciso for também fisicamente, se preciso for, ele morre por ela, literalmente. A grande pergunta é, será que nós queremos uma esposa para proteger ou para se satisfazer? Essa é uma pergunta que os homens precisam fazer. O texto diz que nós devemos cuidar da esposa como parte mais frágil. Mas o texto ainda vai dizer que a mulher é co-herdeira do dom da graça da vida. E o que a gente aprende com isso? Que nós não devemos ser egoístas. Saiba que todos desejam ter uma família feliz. E se os dois são cristãos, os dois são co-herdeiros dessa graça. Aqui, muitos interpretam como ser co-herdeiros da graça da vida, é como se o texto está dizendo o seguinte, que homem e mulher é co-herdeiro da salvação. Sim, os dois são co-herdeiros da salvação. Mas, no contexto do casamento, há uma bênção chamada casamento. E os dois precisam desfrutar disso. Os dois precisam buscar a felicidade do casamento. O casamento é algo que precisa ser trabalhado para que nós consigamos ter felicidade. Sabe aquela ideia de casou e pronto, acabou, feliz da vida? Não existe. Casou, iniciou a coisa. O jogo começou a ser jogado. A bola começou a rolar. Agora a gente precisa se esforçar e trabalhar para que a coisa dê certo. Imagina num time quando o atacante acha que ele vai ganhar o jogo sozinho. E ele vai pegar a bola e vai querer driblar todo mundo e fazer o gol sozinho. O que vai acontecer? Ele vai perder a bola e vai tomar o gol. Imagina se o goleiro achar que ele precisa resolver a coisa sozinho. Então, ao invés de, além de defender as bolas que são chutadas no seu gol, ele quer sair driblando todo mundo e fazendo gol. Há muito casamento que as pessoas querem viver sozinhos, querem resolver as coisas sozinhos, querem ser felizes sozinhos. Sabe aquela coisa assim? Eu não encontro felicidade no meu casamento, aí o que a gente faz? Então cada um vive no seu mundinho. Eu vou buscar as coisas que me preenchem, você busca as coisas que te preenchem, e está tudo certo. E cada um vive na sua e está de boa, debaixo de um mesmo teto. Está tudo legal, muito bacana. Só que não é isso que Deus quer de nós. O que Deus espera de nós é que nós entendemos que tanto o marido como a esposa são co-herdeiros da graça
divina, da graça da vida. Portanto, eles precisam lutar, entender que os dois precisam ser felizes. Não existe casamento onde uma pessoa só é feliz. Não existe casamento onde uma pessoa só é cuidada, onde uma pessoa só recebe carinho, onde uma pessoa só recebe atenção, onde uma pessoa só recebe. Não existe casamento assim. Por quê? Porque os dois têm necessidades. Marido e esposa têm necessidades. E o caminho do egoísmo não é um caminho saudável para o casamento. Onde eu me fecho no meu mundo e primeiro minhas coisas, segundo as minhas coisas, terceiro as minhas coisas, e o que sobra é dele ou dela. Somos co-herdeiros de uma mesma graça. Marido e esposa precisam trabalhar para que os dois se sintam felizes num casamento. E geralmente, quando isso não acontece, o texto vai dizer que as orações são interrompidas. E aqui o texto não está dizendo que Deus não vai ouvir oração. É impossível Deus não ouvir as orações. Deus é onisciente. Antes que a gente fale dele, ele já sabe. O que o texto está dizendo é que quando nós temos uma família que não é harmoniosa, isso é um sinal e uma demonstração de que não há espiritualidade nesse casamento. Não há espiritualidade nesse casamento. Uma família desajustada pode ser reflexo de muitas coisas, mas principalmente de uma interrupção de uma vida com Deus. Falta espiritualidade em muitas famílias. E quando nós não temos mais vida com Deus, a gente entra num ciclo vicioso. A gente não ora mais, não lê mais a palavra, não está mais disposto a viver para Deus, e a gente começa a viver só para nós mesmos, vive a crise do casamento, essa crise aumenta cada vez mais, e com a crise aumentada, mais distante a gente fica de Deus. E quanto mais distante a gente fica de Deus, mais distante fica para que encontremos as soluções para o casamento. Entramos num ciclo vicioso, onde, de fato, a nossa vida espiritual é interrompida. O que nós devemos fazer? É entrar num ciclo virtuoso. Volte-se hoje a buscar a Deus, a desejar fazer a vontade de Deus. E buscar a Deus e fazer a vontade de Deus não é apenas vir à igreja. A gente fala isso o tempo todo. Mas é querer ser cristão dentro de casa. Querer honrar a Deus nos comportamentos macros e nos mínimos. É buscar melhorar para Deus. É se esforçar para agradar o outro por causa do Senhor. Deus espera isso de nós. Sabe? E aí a gente tem que quebrar também aquela ideia religiosa que muitos têm, e uma ideia um tanto quanto supersticiosa. É aquela coisa assim, a pessoa vai todo dia ler um versículo bíblico, um salmo, um capítulo da Bíblia, lê lá uma página do devocional, fecha aquilo e vai viver como se Deus não existisse. Não, mas eu estou legal espiritualmente. Olha, já li a Bíblia, já orei, li meu devocional, mas a vida não muda. Não há transformação de coração, não há mudança das atitudes, do comportamento. O pecado é sempre o mesmo. Não há mudança. Está fazendo de Deus, da Bíblia, uma superstição, como qualquer outra religião faz. Porque a mudança não acontece com uma fadinha de condão. A mudança acontece na prática da palavra. É quando a gente lê a Bíblia e diz isso aqui é para mim. Deus, eu não tenho força para fazer esse negócio. Mas eu preciso lutar. Porque eu quero mudar. Eu quero viver uma vida para o Senhor. Eu quero que meu casamento seja feliz. Eu quero que meu casamento seja harmonioso. Senhor, não dá para eu continuar com os velhos comportamentos. Me muda, me transforma. Eu quero ser diferente. É quando a gente de fato
olha para a Bíblia, entende que é Deus falando com a gente. E se é Deus falando com a gente, quem somos nós para dizer, não, Senhor? Ai de nós e dizer não, Senhor. Se é Deus falando com a gente, o que cabe a nós é dizer, sim, Senhor, perdoa meu pecado e me ajuda a fazer diferente. Muito bem, meus irmãos. Devemos então nos voltar para Deus, para que nossas ações sejam em resposta dessa busca, para que nosso casamento seja harmonioso. Isso nos levará cada vez mais à oração. Meu desejo, minha oração, que os nossos casamentos sejam em resposta à graça. Se for resposta à graça, certamente teremos casamentos transformados, famílias abençoadas e, em consequência disso, uma igreja forte. Que Deus nos abençoe.